o senador da República, que falou que Alexandre de Moraes poderia ser preso em 2 anos e que ele sabe demais e teme até pela sua própria vida, é ele, Marcos Duval. Olhem o que ele diz aqui, que interessante, gente. Ele toca até no nome de uma possível prisão que, segundo ele, se Donald Trump for eleito, vai estar providenciando para pessoas, segundo ele, tá? Aspas, terrorista, e ele cita o nome do ministro Alexandre de Moraes. Esta matéria está muito interessante e eu quero trazer agora para vocês. Segundo a Isto É, Marcos Duval diz que teme ser assassinado e afirma que Moraes será preso em 2 anos. Apoiador de Trump, senador Marcos Duval disse ter contato com o senador republicano dos Estados Unidos, Marco Rubio, e cravou que caso Trump vença Kamala Harris nas eleições presidenciais do país, Moraes será preso em até 2 anos. Porque, segundo ele, quando ainda presidente, Trump já tinha autorizado o Pentágono a liberar 5 bilhões para reformar Guantánamo e lá em Cuba e criar 2 cortes, uma para direitos humanos e outra para terrorismo, disse Duval. Segundo ele, nos bastidores do crime só o próximo PC Farias, tesoureiro da campanha de Collor, que foi morto em 1996. É muito provável que serei assassinado, declarou ele em entrevista ao Poder 360, dizendo ele que ele sabe demais. E o que será que tanto ele sabe que realmente ele está afirmando que o ministro Alexandre de Moraes pode ser preso em 2 anos, caso ele, Donald Trump, venha a ser eleito? Você viu que ele falou sobre a prisão de Guantánamo lá em Cuba? Que vai trazer terroristas e também ministros de corte? Será que isso é verdade ou será um blefe do senador? Recorreu, porque não foi só a multa de 50 milhões, mas o fim do pagamento do salário e também da verba de gabinete. O salário é inviolável. Mesmo se você estiver devendo auxílio alimentação, o governo, a justiça, quer dizer, não pode nem bloquear esse valor que você está devendo. Então, o salário, na lei, é inviolável. Ah, mas só bloqueou 1%. Está violando a lei. E o ponto dele bloquear 100% do salário, que todo mundo pensa que é muito, mas não é. Assim, líquido, eu posso falar, são 19 mil. Que fica um monte de coisa assim, pessoal imaginando que a gente... Mas para mim, que vim de uma outra carreira, eu empobreci assustadoramente. E não tenho vergonha de dizer que era minha qualidade de vida antes era muito melhor. Bom, e aí nós tentamos o próprio Pacheco. Foi assim, foi uma humilhação contra um presidente do Congresso. Quando ele solicitou que voltasse o pagamento do salário e a verba indenizatória, o Alexandre de Moraes disse que ele não tinha competência para representar um senador da República. E quem teria? Né? Então, assim, e eles são amigos há 20 anos. Aí eu falei para o Pacheco, que amizade, hein? Destruiu tua carreira nesse período todo que você está aqui no Senado, fez você se divorciar, você estava morando sozinho, etc. E aí ele falou, me arrependi mesmo de ter sentado. Eu queria mais no diálogo. Falei assim, Pacheco, para sentar nessa cadeira não é só coração, não. Você tem que ser uma pessoa fria para poder decidir. Agora, a invasão ao meu gabinete... Vou antes. Por que essa perseguição ao senador Marcos Duval? Eu estava no dia 8 de janeiro convocado pela comissão representativa. Ninguém sabe que isso existe. Nem o ministro sabe que isso existe. É o plantão de parlamentares. Exatamente. Porque vocês são informados. Informe o STF lá, pelo amor de Deus. Bom, então, quando eu estava assumindo essa função, ainda eu era integrante da Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Como se fosse uma Anvisa na área de inteligência. Então, nesse dia, eu falei, eu pela televisão, estava no Espírito Santo, eu ouvi que estava tendo uma movimentação. Quando um drone, não sei, isso de Vitória, sobrevoou, eu falei, mas a estrutura de segurança tem coisa errada. Estão deixando, isso vai... Está parecendo que vão deixar acontecer alguma coisa. Peguei um voo, cheguei em Brasília, já cheguei de noite, já tinha acontecido tudo. Entrei nos três palácios, três poderes, filmei. Aí, no dia seguinte, comecei a exigir a BIM
o relatório. E nada da BIM me dá o relatório. E eu falei, bom, você está prorrogando, postergando, tem coisa errada. E eu disse, e nós, na comissão, nós temos até a autoridade de chegar na ABIN e apreender tudo, computador, tudo. Não precisa nem chamar a polícia para isso. A gente pode ir lá mesmo. E eu falei para o diretor, se você não me entregar o relatório até agora, na parte da manhã, nós estamos indo aí apreender tudo. E aí chegou um relatório meio tabajara, assim, meio... Porque normalmente deveria vir com o escrito sigiloso e com mais detalhes e tal. E ao ler, quando eu peguei no dia, isso foi dia 8, dia 9. No dia 9 eu estou lendo o relatório da ABIN, aí eu vejo assim, dia 2 de janeiro, começa aluguel de ônibus e tal, nos estados, tal. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Quem foi informado? STF, Superior Tribunal Eleitoral, Ministério tal, todo mundo sendo informado desde o dia 2 que o dia 8 ia acontecer. E claramente dizendo, os manifestantes, vândalos, pegaram o ônibus tal, placa tal, vindo de tal, tudo detalhadíssimo. E aí, no dia 7, montaram um grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo de WhatsApp, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros, decidiram deixar acontecer. Aí foi aí que o presidente Lula mudou a rota do avião dele para uma cidade que já tinha sido a tragédia acontecida no governo anterior. Já tinham 2 ministros lá naquela cidade, que ele foi Araraquara, se não me engano. E ele mudou toda a rota de avião. Quando você muda a rota, a gente que lida na área de polícia e segurança, tem toda uma estrutura para ser alterada. Tem que a gente chama o ponta. Então tem que ir um grupo primeiro no local. Escalão avançado. Exatamente, para ver onde vai ficar, enfim. E a saída dele repentina, eu pedi o plano de voo e não estava programado, foi repentinamente. Tipo assim, não venha para Brasília. Porque se ele tivesse a preocupação... Aí ele foi dentro de uma prefeitura, se fechou 1h45 até as 5. Coincidentemente, esse prefeito, que é do PT, ele foi o que mais recebeu verba indenizatória. Foi e quase era 5 milhões. Ministro da Secretaria de Comunicação do governo Dilma, né? Exato. Então, o que ele fez? Ele, para não dizer que não sabia e tal, se enfiou lá dentro e tal. Bom, se ele pegasse o voo, em 1h30 ele já estava em Brasília gerenciando essa crise, que deveria... Aí monta-se a crise para lidar com a possibilidade, porque a BIM já tinha informado. Bom, como nada aconteceu, eu falei, bom, eles querem botar a culpa em alguém. Aí eu comecei a investigar, aí cheguei no Dino, que estava lá no gabinete assistindo tudo e tal. Aí tem filmagens, por azar, tinha muita gente de drone, então filmou o Dino na janela olhando, todo mundo quebrando tudo, ele olhando, e ele ainda dispensando a Força Nacional, que eram os veículos que estavam logo na direção do Palácio do Planalto, os veículos saindo embora, as polícias indo embora, e você vê assim, claramente. E aí, no dia 18 de janeiro, eu fiz uma denúncia no STF para Rosa Weber, que era presidia na época, falando com ela não só do que estava acontecendo e quem eram os autores que deixou acontecer, e disse dos crimes do Alexandre de Moraes, porque dia 8 para o dia 9 eu fui no galpão. Eu só quando eu entrei no galpão, fui o único parlamentar a entrar no galpão porque eu dava aula lá antes de ser senador. Então os policiais disseram, não, pode deixar Durval entrar porque ele foi nosso instrutor. Mas isso não é legal, porque nós, senadores, podemos entrar em qualquer lugar, porque cabe a nós também a fiscalização também. Bom, assim eu entrei. Quando eu entrei, porque tinha aquela onda de uma senhora que tinha morrido, aquele negócio todo e tal, eu resolvi já entrar ao vivo. Eu peguei meu celular, entrei ao vivo e comecei a filmar, perguntar e tal. E aí eu vi uma violação grave, o crime contra a humanidade. Porque se você bota no mesmo lugar, vamos supor, a gente está aqui no podcast de vocês. Se fechar a porta ali e disser, vocês estão detidos. Não precisa nem dizer presos, detidos. Mas aqui tem uma mulher, um senhor, uma criança e outro homem, pronto, já está violando nossos direitos e tal. Se não tiver banheiro, piora. Se não tiver mesa para alimentação, piora. Se não tiver alimentação, piora. Se não tiver água, ainda piora. Então, nas minhas imagens, eu captei exatamente tudo isso. As pessoas tendo que fazer suas necessidades no chão, com a outra pessoa pegando blusa para tampar. E é uma coisa extremamente desumana. E
e uma síndrome de pânico em todo mundo. Então, era vômito, era desespero, era choro, era desmaio, pressão alta, era um caos total. E quando eu juntei, pedi para as pessoas começarem a ter calma e tal, e estava ao vivo, pedi para todo mundo sentar e me explicar um pouquinho que cada um vivenciou. E aí eu vi que teve 3 perfis. Os que foram para destruir mesmo, já estavam programados para destruir, e fez a movimentação nacional de um protesto. Um protesto em janeiro, domingo, sem ninguém, né? Bom, e aí quando eles fizeram... aí eu perguntei para outros, para mim o que foi mais grave, e ainda é mais grave, mais injusto e cruel, porque Alexandre de Moraes ele é cruel. Teve um grupo que não estava no STF e nem no Palácio do Planalto, porque não queria compactar o que estava acontecendo. Aí esse grupo de casais, famílias, crianças, idosos, foram para a frente do Congresso, aquele gramado na frente do Congresso. E ficaram ali, tipo, sem saber o que fazer. E os grupos destruindo só STF, Palácio do Planalto. Quando, de repente, surge um helicóptero da Polícia Federal e começa a fazer disparo de calibre 12 com munição menos letal. Antigamente falava não letal, que é bala de borracha, mas ela é menos letal, porque há anos já foi comprovado que ela mata também. E é uma técnica que nunca foi usada em nenhum lugar do mundo. Eu dava aula pelo país, pelo mundo afora. Eu falei, atirando de bala de borracha pelo helicóptero, porque a bala de borracha, a distância tem que ser no máximo 3 metros. Se for menos, mata. Se for mais, você não tem precisão. E do helicóptero, e ainda o helicóptero balançando, é um tiro ermo, assim. Se pegar, pegou. Se não pegar, não pegou. Aí, com esse grupo tomando esse tiro de borracha, não sabia se era de borracha ou não, corria pelo gramado. Aí apareceu o helicóptero da Polícia Militar fazendo a mesma coisa. E ficou o grupo na grama, tomando tiro de um lado e de outro. De um lado e de outro. Senhoras, crianças, casais. Aí um coronel do Exército estava na porta do Congresso, viu aquilo ali, ele abriu, de fato, porque falou, porque abriram a porta e tal. Ele abriu e falou, gente, pelo amor, sobe e se protejam aqui, porque estava vendo a crueldade que estava sendo feita. E aí, esses familiares, essas crianças, esses idosos, todo mundo foi para dentro do Congresso e sentaram. Ele falou, pode sentar, descanse e tudo mais. Nisso, entra um coronel da Polícia Militar e dá voz de prisão em todo mundo que está ali. Mas eu penso, não, mas foi o coronel que autorizou e o coronel já não estava mais ali. E aí deu voz de prisão, foi todo mundo preso. Independente se tinha criança, adulto e tal, eu nem queria ouvir o porquê que eles estavam ali, eles estavam sentados, sem fazer nenhum movimento de quebradeira. Bom, quando isso aconteceu, aí eu falei, então não tem como colocar que todo mundo que estava ali estava quebrando. E não tem como dizer assim, se estava quebrando, por que você entrou? Você tinha que ficar lá fora. Como? Tomando tiro? Então teve muitas coisas que o Brasil começou a falar sem saber dos detalhes. Aí eu consegui acesso a todas as câmeras, inclusive a que o Dino disse que tinha deletado, eu tenho, e outras câmeras, inclusive do G Dias, onde o G Dias... E aí eu comecei a fazer um movimento denunciando os crimes contra a humanidade do Alexandre, o não cumprimento do processo legal, as pessoas não tendo acesso a advogados, ainda presos por muitas horas. Então, eu comecei a denunciar isso. E fui notificando cada ministro que eu descobri que sabia e questionando nos ofícios. Por que não agiu, por que não fez, por que tal. E ninguém respondia. Foi quando eu decidi, falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a imprensa, mas o Alexandre de Moraes não pode continuar, porque até então ele assumiu as investigações e tal. Por a crueldade que ele está fazendo, ele não pode mais ficar ali. E aí, quando eu convoquei a imprensa para poder falar isso, veio uma informação para mim que não era verdadeira, mas eu tomei a cautela de que o relatório da ABIN era, sim, sigiloso. Mas, na verdade, não era. Mas eu tornei, pronto, se é, vamos preservar, vamos errar para mais do que para menos. E aí comecei a falar para a imprensa que existia um relatório. Eu falei, peça o relatório, exige o relatório vai estar todo
É um livro escrito de todo passo a passo de tudo que aconteceu, tal, tal, tal. E eu tive acesso a tais documentos, tais, para que o Alexandre pudesse ir. Marcos chegou na fonte e sabe a verdade. Então, eu vou pedir para não ser mais o relator e vou botar outro ministro. Seria ético. Esse relatório lhe deu a certeza de que aquilo ali existiu, como é que eu diria, aquela bagunça generalizada, mas houve ali uma indução para que a coisa tenha perdido o controle. Ou no mínimo ciência, Não, né? não foram eles que organizaram, né? Agora, eles aproveitaram a situação para acabar logo com os bolsonaristas, vamos dizer assim. Né? Porque todo mundo que é de direita era bolsonarista. Para criminalizar a manifestação. Exato. E isso tem um propósito. Depois que eu explico qual foi o propósito. Então, resumindo, aí quando eu fiz essa denúncia contra o Alexandre, comecei a denunciar o nome dele, tal, até o ponto que eu estava na coletiva, falei, acabei de terminar uma denúncia para a PGR para pedir o imediato afastamento dele, porque o STF até agora não tomou providência. E aí eu levantei, fui na PGR e entreguei lá, ó os crimes que ele já está cometendo em 10 dias. Bom, ninguém fazendo nada, todo mundo nesse meio medo do Alexandre, e ele começa a perseguição. Ele dá um furo, porque se ele falasse assim, não, eu não sabia, mas quem estava tomando conta do STF, mas que não deu conta de tomar conta, era o COT, que é o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, ou seja, a unidade de elite da Polícia Federal. Então, o Alexandre já tinha pedido para esse grupo estar lá dentro, lá de trás. Ou seja, ia estar num domingo chamar uma unidade especial dessa, à toa não seria, chamaria qualquer outro. Bom, depois disso, o Alexandre começou uma perseguição. Aí ele fez a busca e apreensão. Quando ele fez essa busca e apreensão, primeiro ele me colocou no inquérito como se eu tivesse sido um dos organizadores do dia 8. Eu falei, não, esse cara tá ficando maluco. E aí depois me colocou no outro inquérito dizendo que eu estava interferindo nas investigações. Ele não sabia que eu estava na comissão de representativo. E que lá, uma das causas é sabatinar ministros, convocar ministros, qualquer crise, eu tinha autonomia de convocar o ministro para vir, para eu poder perguntar por quê ou não e tal. Então, ele botou nesse inquérito. Ele foi colocando em vários inquéritos esdrúxulos para assim, eu vou frear o Marcos. Porque lá é assim, o STF, quando se sente ameaçado pelo Congresso, pelo Senado, ele começa a inventar e vai botando o nome de quem está fazendo movimentos contra o STF para poder o outro ficar, opa, se eu me movimentar, o STF vai me penalizar, porque isso daqui, lá no STF, isso aqui não é Constituição, é network. Aí, quando eu comecei a perceber que não se seguia isso aqui, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, eu, então, comecei a tornar mais público ainda a sequência de documentos e tudo mais, até que ele passou a fazer uma perseguição. Quando ele fez a busca e apreensão, foi no gabinete do Senado, na minha casa, no Espírito Santo, e no funcional aqui, ele escolheu o dia do meu aniversário, dia 15 de junho de 2023. E foi na parte da tarde, não foi nas 6 da manhã. Por que isso? Marco está comemorando aniversário com a família, nós vamos logo humilhar o Marcos na frente da família e tudo mais. Só que como eu já lido nessa área há muito tempo, nem me preocupei. Só falei, não autorizo vocês subirem, porque eu quero falar com o Pacheco antes. Aí liguei para o Pacheco. Pacheco, que história é essa que tem a federal aqui querendo em casa fazer busca e apreensão? Não, Marco, eles me ligaram e eu permiti porque a gente sabe como você é um cara transparente, você é um cara honesto e tal. Aí eu quero aproveitar e dar os parabéns. Você é muito cara de pau. Pacheco. Muito amigo. E ainda cara de pau de querer me dar os parabéns no dia, né? Aí eu falei, tá bom, eu não devo nada. Falei para a turma, pode subir. Aí quando eles subiram, eu virei e perguntei o seguinte, cadê porque não só a busca e apreensão, eu falei, cadê o fato determinado? Porque assim, vai buscar o quê em casa? É documento antidemocrático? É corrupção? É armas ilegais? Tem que ter um motivo, né? E não tinha nada, era genérico. Genericão mesmo. Aí o delegado falou assim... Aí o delegado falou, não, porque não tem, não está aqui, tal. Aí eu falei, não, já sei, é o tal do Fish Expedition. Então,
Pode futucar o que vocês quiserem aí. Fique à vontade, self-service. Tô nem aí. E aí, fiscalizando e tal, aí ele falou assim, não, é porque a gente está também procurando seus fuzis. Você tem fuzis? Eu falei, tem 16 fuzis. Então, a gente também está procurando eles. Cadê? Não estão aqui. É porque a gente verificou no Exército que não tem registro no Exército. E lógico que não vai ter. Nunca vai ter registro no Exército. Mas por quê? Porque essas armas estão no Texas. É onde eu trabalhava. Está lá. Aí um agente da Federal falou, doutor, eu te falei, eu fiz o curso com o senador lá no Texas. As armas estavam lá. Então, era uma coisa assim, vimos o Marcos atirando com fuzis. Pronto, essas armas estão aqui. E aí, não puderam nem perceber a localização que estava nas redes sociais, que sempre tem, né? Bom, isso, a busca e apreensão é uma ferramenta poderosa para acabar com a imagem de um político, porque sempre encontrava alguma coisa. Quando eu estava passando nisso, ligaram para mim do apartamento funcional e disseram assim, tem um cofre aqui. E o apartamento funcional foi construído com um cofre embutido. E eu nunca abri aquele cofre. Para abrir, eu tinha que ter autorização do condomínio para o Senado, para poder... Falei, eu nunca vou usar isso daí para nada. Bom, e aí ficou aquela tensão. Falei, eu sei nada, arromba isso daí, depois vocês se viram com o Senado. E aí me disseram, eu não estava aqui, que juntou aquele monte de policial filmando e tal, e todo mundo ali, vou abrir... Nada, só os ácaros que estavam presos lá há muito tempo. E aí virou deboche. Fui para os Estados Unidos, juntei os amigos meus que eu tenho lá há mais de 20 anos de trabalho, inclusive o pessoal da inteligência, setor de inteligência, montamos um grupo, um núcleo duro de inteligência para investigar Alexandre de Moraes. Quando nós começamos a investigar, nós fomos chegando, aí eu mostrei esse documento do Google e começamos convocamos o Mark Zuckerberg para uma sabatina sem ser publicizado. Nessa sabatina, o Mark Zuckerberg, ele reconheceu, oficializou que ele manipulava os algoritmos para beneficiar um grupo político e prejudicar outro. Aí eu falei, bom, teve algum movimento desse partindo de um ministro do Brasil? Tem. Aí está lá bastante documento da interferência. E aí, sorte do destino, Deus sempre trabalhando junto, o Elon Musk compra o Twitter. E aí nós falamos, que é um senador americano, Marco Rubio, o nome dele, senador Marco Rubio. Falei, senador, vamos então agora solicitar documentos daquele período de eleições para ver se também foi solicitado para as outras plataformas. Aí, quando o Elon Musk vai buscar as informações, ele entra em contato com o senador e fala, olha, são 500 páginas de conversa do ministro exigindo o cometimento de crime contra a Constituição, contra a lei brasileira e tal. Aí ele mandou para nós, lá para o Capitólio, e ficamos guardados porque também tinha um cenário político internacional. Porque quem iniciou tudo isso foi o Biden, quando foi eleito, ele vendo que Bolsonaro tinha grande possibilidade de ganhar, e Bolsonaro e Trump, eles viam como o mesmo ser, né? Então, o Biden colocou um braço direito como diretor do FBI, esse veio até o Brasil e juntou STF, o Tribunal Superior Eleitoral e outro grupo, para ensinar como usar as redes sociais para manipular as eleições. Mas eles chamam isso de preservar a democracia. Mentira. Sabe o que é a democracia? Vou te dar um exemplo. Eu recebi no meu gabinete o presidente do Partido Comunista Brasileiro. E nós estávamos conversando sobre a democracia. Ele falou, não, eu sou um ferrenho defensor da democracia. Eu falei, ué, mas o que você está fazendo no Partido Comunista? Aí ele nada de responder, eu falei, entendi. Porque na democracia você tem liberdade de falar sobre o Partido Comunista. Porque quando você sentar e for o Partido Comunista está conduzindo o país, você não vai deixar ninguém falar. Então você está usando a democracia como desculpa. E é o que fazem. Ou para destruí-la, né? É.
Então eles usam o argumento, não, é defesa da democracia. Mentira. E se você é conservador, de direita e apoiador de Bolsonaro, você está no canal correto. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, e vem fazer parte dessa família de direita que cada vez está crescendo mais no Brasil. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react.